Bom, o primeiro assunto é sobre a correção das atividades de vocês lá do AVA. Eu já comecei a corrigir, não terminei ainda, eu devo terminar hoje, porque hoje eu tenho um montão de reunião, então, de aula e reunião, só depois dessas aulas e reuniões que eu vou continuar corrigindo. Mas eu devo terminar hoje, aí vocês... Mas amanhã, né, dá uma olhadinha, ver que se a nota condiz, que a gente tem aula amanhã, qualquer coisa vocês me questionam amanhã, tá bom? O segundo assunto é sobre... Ai, meu Deus. Sobre o negócio do trabalho. Alguns colegas me questionaram, eu já iria falar, né, sobre a questão da isomeria. Então, o que acontece é o seguinte, eu não dei isomeria e não vai dar tempo de dar isomeria hoje. Então, para evitar problemas lá para vocês, né, de atrasar o trabalho, não precisam de falar sobre isomeria. Eu vou até retirar lá do descritivo lá do AVA, mas aí eu fiz questão de falar com vocês antes para poder solucionar. Então, vocês vão falar da molécula, calcular o ESC para o vídeo, tá? E me passar isso aí. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Aí a isomeria eu vou falar amanhã para a aula, mas para efeitos do trabalho eu não quero prejudicá-los mais, né? Então eu acho melhor não deixar para o trabalho, tá bom? Só para fim de não prejudicar vocês. Mas eu vou dar a isomeria. Só que não dá tempo de deixar para o trabalho, que vai ficar muito em cima para vocês. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tá, então, como eu falei, então, tirando a parte da isomeria, o restante, eu vou falar hoje da estrutura lá, da tetraédrica e do quadrado planar, né? E, no final da aula, eu já vou falar sobre o questionário que eu já deixei lá no AVA, como que vai ser para vocês fazerem, tá bom? Ele vai ser discursivo, como eu já tinha falado para vocês, ele é um pouquinho diferente dos modelos anteriores. Ele já está lá no AVA, eu acho que ele vai abrir amanhã, se eu não me engano. Mas eu tenho que conferir. Depois eu vejo lá e a gente, no finalzinho da aula, eu vou falar com ele só como que vai ser feito, né? O questionário. Tá bom? Aí, se por acaso eu esquecer, me lembrem aí. Tá? Mais alguma dúvida? Posso continuar aqui com a aula, então? Posso continuar? Não, posso começar a aula. Pode. Então, beleza. Vou projetar aqui. Bom, na aula anterior, nós estávamos falando sobre o cálculo do ESC para campos octaédricos, né? Então, nesse caso, o que foi mostrado para vocês é que, dado o valor de lambda máximo, e esse lambda, gente, necessariamente não precisa ser dado o valor do comprimento de onda. É usual utilizar também o valor do número de onda que eu mostrei lá no cálculo anterior e vou fazer um outro hoje com vocês. É possível você calcular a energia a partir desse lambda usando essa expressão, né? E essa expressão ela mostra o seguinte, que o delta octaédrico, no caso aqui, ele vai ser igual a HC, onde esse C é a velocidade do elétron, tá? Eu acabo usando a fórmula tradicional, ao invés de botar V, dividido por lambda, que é o comprimento de onda. E aí você chega no valor lá do seu comprimento, do valor da energia para aquele elétron. Se eu quiser saber o valor da energia para um mol de elétron, eu tenho que multiplicar pelo número de Avogadro, porque isso aqui é o valor para um elétron. Se eu quiser saber um mol, eu tenho que multiplicar pelo número de Avogadro, que corresponde à quantidade de partículas contidas em um mol de qualquer coisa. Ok? Então, isso aqui só foi para chamar a atenção de vocês. Hoje a gente vai continuar aqui falando de campo cristalino tetraédrico. Assim, é muito similar ao anterior. Então, vocês vão ver que vai haver uma inversão e é justamente essa diferença que cabe a explicação, tá? Então, no campo tetraédrico, desculpa,
no campo octaédrico, quando nós falamos aqui, foi verificado que os orbitais eles eram degenerados quando estavam na sua forma atômica. Então, novamente lembrando, o que significa dizer degenerado? Significa dizer que todos têm a mesma energia. Não importa se ele é DXY, DXYZ, DXZ, DX2Y2 ou DZ2. Todos têm a mesma energia na sua forma atômica. Quando o ligante se aproxima, ele cria uma estabilidade nesse campo. Essa instabilidade nesse campo é o que provoca o desdobramento, ou seja, a separação, a quebra da degenerescência, ou seja, o orbital ele deixa de ter, o orbital D deixa de ter a mesma energia e passa a ter energias diferentes e passam a ser classificados com a nova sigla chamado T2G e EG. Isso aqui nós falamos nas aulas anteriores, eu só estou dando uma relembrada para vocês se situarem. E por que isso ocorre? Por que é justamente 3 e 2? Porque os orbitais D, eles têm uma geometria muito específica, onde eu tenho 3 tipos de orbitais, o DXY, o DYZ e o DXZ, que eles têm como característica o fato de estarem coincidentes com o eixo cartesiano. Então, quando eu penso aqui num octaedro, o octaedro ele está justamente sobre o eixo cartesiano. E esses orbitais que representam o átomo central, ou seja, um metal de transição, eles coincidem com esse eixo. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até? Ah, estava aqui, desculpa. E aí, o que isso provoca? Isso provoca a separação, onde eu tenho aqui os orbitais que coincidem com o eixo passam a sofrer uma repulsão maior da presença do ligante, e os orbitais que não coincidem com o eixo passam a ter uma energia menor. E aí, por isso que eles são classificados em EG e T2G. Lembrando, o octaedro, ele coincide a sua geometria com o eixo cartesiano. E aqueles orbitais que vão estar em cima do eixo vão sofrer maior ação do campo ligante. Ok? Bom, no caso do plano tetraédrico, o que acontece? A geometria tetraédrica não coincide com o eixo cartesiano. O eixo estaria aqui, ó. E, como pode ser visto, o tetraedro está fora desse eixo. Assim, similar ao que aconteceu no octaédrico, os orbitais que se encontram fora, e se você observar, ó, o tetraedro ele tem uma defasagem que se aproxima de 45 graus do eixo cartesiano. Então, os orbitais que estariam fora desse eixo cartesiano, devido ao arranjo, ó, eles estariam coincidentes, ó, como aqui o átomo central, o orbital estaria aqui, ó. Ó. O orbital estaria aqui. Dessa forma, quando o ligante se aproxima, ou seja, esse aqui é o ligante, ó. Quando ele vem se aproximando, ele vai se aproximar justamente pelo eixo. Por que pelo eixo? Porque é a geometria do composto. E aqueles orbitais que coincidem estarem fora desse eixo aqui, ó, eles vão sofrer a maior repulsão nesse caso. Então, diferente do que acontecia no octaedro, que o orbital dx2y2 e dz2 sofriam maior repulsão porque coincidiam com a geometria,
No caso do tetraedro, quem vai sofrer a maior repulsão é justamente os orbitais que não coincidem, ou seja, o DXY, DZ2, e DYZ e DXZ. Eu não sei se eu estou sendo claro. E aí, como vai sofrer uma maior repulsão, esses orbitais aqui, no campo tetraedro, eles vão ter maior energia, ou seja, há uma inversão. E os orbitais dx2, y2 e dz2, que estão coincidentes ao eixo, no campo tetraedro, vão sofrer menor repulsão e automaticamente vão ter uma menor energia. Todo mundo conseguiu entender o que eu estou falando? Hein, pessoal? Eu acho que entendi, sim. Você Alguém está em dúvida sobre isso? Última parte? Sim. Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui a geometria do orbital Z, do orbital B, para vocês enxergarem melhor isso, do orbital atômico, tá? Eu acho que talvez vai ficar mais claro para vocês. Eu achei que eu tinha colocado aqui. Ah, tá aqui. Sabia que eu tinha colocado. Já estava aqui, é porque faltou dar um... Ó, vamos lá, vamos repetir aqui o que eu estava falando. Esses aqui são os orbitais atômicos. Lembrando, o que é um orbital? Orbital é a região onde provavelmente se encontra o elétron. Isso aqui não é físico, isso aqui é um campo elétrico que indica justamente a região onde o elétron vai estar. Tudo bem? Posso continuar? Uhum. Dessa forma, observem, 3 orbitais não coincidem com o eixo. Está vendo aqui? Ó, 45 graus aproximadamente de defasagem com o eixo cartesiano. Ok? E Sim. 2 orbitais coincidem com o eixo, o dxz2 e o dx2y2. Tudo bem? Como o campo octaédrico, a geometria, agora eu já estou do lado de fora. Isso aqui, ó, eu estaria no átomo metálico de transição. Agora, do lado de fora, pensando na ligação. O ligante, ele vai se aproximar justamente no local onde vai ocorrer a ligação. E a ligação vai ocorrer de que forma? Vai ocorrer de uma forma tal que venha a gerar a geometria. No caso aqui, quando é octaédrico, é essa geometria aqui, ó. Se você fosse traçar um pontilhado, seria mais ou menos assim, ó. Uma geometria onde eu teria aqui uma pirâmide, um balãozinho em cima e embaixo. Ok? Se vocês observarem, essa geometria coincide com o eixo cartesiano. Ou seja, eu teria um ligante chegando aqui, um ligante chegando aqui, outro ligante chegando aqui, aqui e aqui. E o metal, que é a espécie que está coordenando a ligação, ele estaria justamente aqui no centro. Então, aqui seria o metal e aqui seriam os ligantes. Tudo bem? Quando o ligante se aproxima, ele vai se aproximar coincidente ao eixo cartesiano. Dessa forma, os orbitais que coincidem com o eixo sofrem maior repulsão. Repulsão de quê? Do campo que é originado pelos elétrons do ligante. É tudo carga negativa. Aqui é carga negativa, aqui carga negativa. Tudo bem? Ao se aproximar, no campo octaédrico, esses 2 orbitais, que coincidem com o eixo, sofrem maior repulsão, a energia deles aumenta, gerando o orbital que a gente chama de EG.
Os outros 3 não coincidem, estão aqui, ó, não coincidem. Dessa forma, ao aproximar o ligante, a repulsão com esses orbitais é menor e eles geram os orbitais T2G, que tem menor energia. Tranquilo? Quando eu pego o octaedro, o que acontece? Se você observar, o octaedro ele não é coincidente com o eixo cartesiano. Ele está fora do eixo, ele tem uma defasagem. Ele vai estar aqui, ok? Aqui, um outro aqui. Aqui está difícil fazer o desenho, mas é porque ele é um pouco inclinado para baixo. E outro aqui. Então, como ele não coincide, o que vai acontecer? Os orbitais que vão provocar maior repulsão são justamente aqueles que não coincidem, que, no caso, seriam os 3 orbitais DXE, DYZ e DXY, esses 3 aqui. Porque o ligante ele vai se aproximar justamente aqui, ó. Aqui, aqui. Então, ele vai se aproximar fora do eixo. Dessa forma, no campo tetraédrico, esses 3 orbitais vão ter maior energia. Gerando 3 orbitais de maior energia. Se você olhar, vai haver uma inversão. E os 2 orbitais, DZ2 e DX2, que coincidem com o plano, nesse caso, vão sofrer menor repulsão, porque o ligante não vai se aproximar por aqui. Ele vai se aproximar justamente fora do plano. E aí vão ser os orbitais de menor energia. Tudo bem? Tudo sim, entendi. Beleza? É importante que essa é uma pergunta que eu costumo fazer, tá bom? Você entender essa diferença, mas é uma coisa simples. E aí, como inverte, eu vou ter justamente o contrário no tetraédrico do que o octaédrico. Com um detalhe: a altura da repulsão, ou seja, a altura do desdobramento do octaédrico, ele é aproximadamente metade do octaédrico, ou seja, o tetraédrico, em números exatos, seria 4 nonos, mas é aproximadamente metade daqui. Beleza? Aproximadamente. Por isso que na hora de desenhar, eles são pequenininhos assim, ó, em relação ao octaédrico, ou seja, o desdobramento energético do octaédrico é muito maior do que no tetraédrico. Entenderam isso? Alguma pergunta? Posso continuar? Uhum. E quando que vai ocorrer o complexo tetraédrico, né? Eu já tinha falado anteriormente para vocês que é muito comum a formação do octaédrico. O tetraédrico não é tão comum. Quando que ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer quando os ligantes que estiverem se ligando àquele metal forem muito grandes. Ou seja, se você tem um ligante de um halogênio, tipo um cloreto, ele é um átomo pequenininho. Mas quando você vai pegar um ACAC ou um EDTA, que já são bem maiores, ele já ocupa um espaço muito maior do que aquele halogênio. Então, quando o ligante ele for grande, em geral, ele não consegue formar complexos octaédricos. Por quê? Porque é muito grande o tamanho dele e vai ter problema de efeito estérico, que a gente chama. Ou seja, a chegada daquele ligante vai causar repulsão no outro ligante que já está lá ligado. Entenderam? Por isso, ele vai tender, ligantes volumosos, a ter um menor número de ligantes unidos ao metal. E aí, dessa forma, ele vai tender a ser tetraédrico. Tudo bem? Alguém não entendeu isso? Então, o principal requisito nesse caso é uma questão de espaço físico. Tá? Se você tiver lá um ligante muito grande, possivelmente ele vai gerar um complexo tetraédrico.
Aí tem mais alguns requisitos que é mais por observação. Por exemplo, os ligantes de campo fraco, eles tendem a formar complexo tetraédrico. O metal com estado de oxidação mais baixo tende a formar complexo tetraédrico. E quando não tem um valor para ECC, que seria aquele caso de D0, D5 ou D10, que aí se anula, nesse caso também tende a formar complexo tetraédrico, porque aí não teria aquele desdobramento, né? Ok? Tudo bem? Tudo. Um outro caso que também aparece, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é quando formar uma estrutura que a gente chama de quadrado planar. O quadrado planar, se vocês observarem, seria aquela parte do meio da geometria octaédrica. Isso aqui é um quadrado planar. Então, eu tiro aqui os ligantes axiais, seria esses dois aqui da vertical, eu gero um quadrado planar. Ok? Então, só para vocês entenderem, nesse caso, o que acontece? O desdobramento, ele é um pouquinho diferente. Ó, eu tenho o octaédrico, tá vendo aqui? Que é aquele desdobramento em T2G e EG. Eu tenho o tetraédrico, que eu vou formar o E e o T. Eles tiram aqui o E e o T2, eles tiram o G aqui, não sei por quê. E aí eu vou ter os outros casos. Ó. Esse aqui é o quadrado planar, onde, devido a ele não ter o eixo aqui, ó, o eixo Z, tá vendo aqui, ó? Tirou esse eixo aqui, ó. Nesse caso, como ele tem uma estabilidade um pouquinho diferente, por isso ele vai ter aqui uma maior estabilidade para essas espécies que estão derivadas do eixo Z, no caso do quadrado planar. O que eu estou falando? Ah, aqui eu teria aqui o DZ2, DXZ e DYZ, derivados do eixo Z. E aqui vai ficar essas espécies, o DYZ, DXZ e DZ2, como de menor energia. Ok? Então, o que muda desses para os outros casos? O que muda é só a organização desse desdobramento. A organização vai ser diferente, mas o preenchimento dele é igual. Como que eu preencho? Da mesma forma que eu preenchi o anterior, tá? Sendo que a gente vai dar maior ênfase a esses dois casos aqui, que são o que estão derivadas para a matéria, que estão previstos para a matéria. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês saberem que há outros casos, tá? E todos eles estão relacionados o quê? Com a energia da espécie que vai sofrer maior repulsão do ligante. Porque esse desdobramento aqui, ele ocorre justamente pela presença do ligante. Alguém não está entendendo o que eu estou falando, gente? Posso continuar? Uhum. Beleza, então? Então, ó, os casos possíveis de desdobramento são esses, sendo que nós vamos dar ênfase a quem? Ao octaédrico. Por que o octaédrico, gente? Porque esse é o mais comum. O octaédrico é o mais comum, é o que mais aparece, tá? E a gente vai dar, por sinal até está faltando aqui, o tetraédrico, né? Que por algum motivo eu não coloquei aqui nessa tabela. Estranho. Devia estar aqui. Eu tirei por algum motivo. Então, os dois casos que a gente vai dar ênfase são esses: o octaédrico e o tetraédrico, sendo que o tetraédrico e o octaédrico são estruturas inversas. Existem outros casos? Existem, como o quadrado planar, a pirâmide quadrada, de base quadrada, e a bipirâmide trigonal. Ok? Só que, nesses casos, a gente não faz parte do programa da disciplina, então nem vou explorar esses casos. Eu estou mostrando porque a gente está aqui numa disciplina de graduação, vocês têm que ter noção que existe. Tá bom? Vamos fazer um exemplozinho aqui. O cara fala bem assim, ó, todos os complexos, aí ele dá o MnH2O6, FH2O6,
MnCl4 e FeCl4. Apresenta o momento magnético. Aqui tem algum. Está errado aqui, gente. É o primeiro só que apresenta esse momento magnético. Tá? O resto, aqui tinha que ter uma vírgula e evidenciar que é o primeiro. Desculpa, foi erro de digitação. Aí ele quer saber o seguinte: ele quer saber o que pode se afirmar acerca da geometria e estrutura eletrônica dos outros complexos. Ok? Aí o que você tem que fazer? Primeira coisa é identificar a geometria. Esse e esse, ó, só pelo número de ligantes que vão indicar o número de coordenação, você já sabe que esse de cima, esses dois de cima, são estruturas octaédricas e esses dois de baixo, possivelmente tetraédrica. Ok? Por que é tetraédrica? Podia ser quadrado planar? Pode ser quadrado planar, só que a gente não fez nada de quadrado planar. Então, como só viu tetraédrico e octaédrico, nesse caso, você tem essas duas formas, ok? Como que eu passo a resolver? A primeira coisa é fazer o quê? Identificar o NOx e fazer a distribuição eletrônica dos íons. Então, ó, eu tenho aqui o manganês. Qual é o NOx do manganês aqui, gente? A água é neutra, então esse 2 é o NOx aqui desse manganês. Ok? Ferro, a água é neutra, então o NOx aqui do ferro é mais 3. Aí aqui, ó, cada cloreto é menos 1, vezes 4, menos 4. Somando com o NOx do manganês, sobrou menos 2. O único número possível aqui é mais 2. E aqui a mesma coisa. Cada cloreto menos 1 vezes 4, menos 4. Somado ao NOx do ferro, aqui deu menos 1. Então, aqui o único número possível é mais 3. Ok? Então, fazendo a distribuição, você vai lá na tabela periódica e olha o NOx do ferro. Deixa eu pegar aqui o NOx dele aqui. Eu, Bom, vamos lá. O NOx do ferro é 26, do manganês 25. Então, fazendo aqui a distribuição. Usando aquela notação, eu vou pegar aqui o argônio, ok? Aí eu tenho aqui o argônio, o 4s2 e o 3, ó, até aqui deu 20, 3d6 para esse. E para o manganês, a mesma coisa. Só que aqui vai dar 4s2, 3d5. Só autorizar aqui entrando aqui, pessoal do Bruno. Bom, continuando aqui. Como é ferro mais 3, eu vou tirar 3 elétrons. Opa. E manganês eu vou tirar 2. Então, eu vou botar aqui, ó, Mn mais 2 vai sair da onde? Vai sair daqui, ó. Então, eu vou ficar aqui com AR 3d5 e o ferro mais 3. Opa. Vai ficar AR
3d5, que são 3 elétrons. Vou tirar 2 daqui e 1 daqui. Ok? Alguém não entendeu o que eu fiz até aí? Por enquanto tá Então, tranquilo. ó, vou separar aqui, hein? Do lado de cá, a gente vai fazer o octaédrico, o campo octaédrico. Ok? Então, aqui é campo octaédrico. Bom, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, vou botar aqui ele em cima, um em cima do outro, e vou dividir aqui, ó. Ó, vou ter essa divisão aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2. Sendo que aqui eu vou ter quantos elétrons? 5. Ok? Então, se eu for fazer a estrutura, o que eu preciso, no caso do octaédrico? Os dois compostos, olha só, estão com a molécula de água, os dois compostos. E aí, como que eu vou saber qual vai ser, se ele é campo alto ou baixo, gente? Alguém tem alguma sugestão? Pelo ligante. Ó, vamos dizer que esse aqui seja por ferro, mais 3. E esse outro aqui para o Mn. Hein? E aí? Como que vai ser a distribuição? Hein, gente? Seria pelo ligante? Como que fica aqui? Vai ser campo alto ou campo baixo? Pior que isso só funciona quando é comparando, né? Exatamente. Como tem o mesmo ligante, você não tem como afirmar exatamente se ele vai ser campo alto ou baixo. Ok? Então, o que você faz? Você faz a distribuição que mais estabiliza o composto. Por quê? Porque, como o ligante é igual, ele não vai ter um desdobramento muito grande. Ele vai ter aquele desdobramento igual para os dois. E aí você preenche aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para esses dois elétrons descerem, o que eu teria que ter? Uma outra espécie com um campo muito estável. Ok? Um campo muito forte. Senão, não tem como eu afirmar. E aí aqui vai ficar igual. Ó. Entenderam a diferença? Por que vocês acham que esse aqui não pode estar aqui embaixo? O que vai definir isso? Hein, gente? O que define esses elétrons que estão aqui no EG emparelharem aqui no T2G? O que vai definir? A energia de emparelhamento? Não sei. A energia de emparelhamento e a força do ligante. Entenderam? Compreenderam? Ó, como o ligante é igual, você não pode dizer nada a respeito da força, que é o mesmo ligante. Então, o que vai definir é o quê? A energia de emparelhamento do ferro, né? A energia de emparelhamento do ferro ou a do manganês. Todo mundo entendeu isso? Se a energia de emparelhamento do ferro for muito grande, o que vai acontecer? Ele não vai emparelhar, ele vai subir o elétron. Se a energia, da mesma forma que ocorre com o manganês. Alguém não entendeu isso? Então, de cara, o que você pode dizer?
que a tendência é que ambos sejam paramagnéticos, na verdade, ferromagnético até, que é o caso aqui, mas o fato de emparelhar ou não vai depender do quê? Do valor da energia de emparelhamento. Ok? Entenderam isso? Aham. Alguma dúvida? Posso continuar? Pode. No outro caso, o que que vai? O outro caso ele acaba sendo mais simples. Olha só, hein? Nesse outro caso, eu vou ter a sua estrutura e o que muda no diagrama é que ele é exatamente o inverso. Ou seja, aqui eu vou ter 3 orbitais, só que ficou muito grande. Desculpa. Ó, aqui eu vou ter 3 orbitais. Lembrando que a energia total do tetraédrico é menor do octaédrico, lembra? Beleza? E aí eu tenho a mesma situação, 5 elétrons aqui, vou botar para o ferro, tá? Ferro mais 3. Beleza? Nesse caso, se eu fosse colocar, eu tenho 5 elétrons para preencher. Então, olha só, hein? 1, 2, 3, 4. Não vou ter que subir um de qualquer jeito? 5. Qual que vocês acham que seria o mais correto? Ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual dos dois que vocês acham que é o mais correto? Essa estrutura aqui ou essa? O Damian falou da direita. Vocês percebem? Não tem que fazer uma comparação, não? Tem, ó, eu estou comparando os dois. Ah, tá. Não, sim, mas eu, tipo assim, para saber qual que é certa. Porque, tipo, quando eu coloco para baixo, eu tenho que considerar a energia de emparelhamento. Sim, E quando eu coloco para cima, eu tenho que considerar aquela outra energia sim, que ele usa para subir o elétron. sim, isso aí. Não tem que comparar elas duas, não? Para saber? Tem, ó, mas só que eles têm o mesmo ligante Ah, e tem a mesma quantidade de elétrons. entendi. Aí agora que eu quero que você me responda. Qual Ah, não dessas sei. duas que vocês vão me dizer? Olha só, nesse caso, onde eu queria chegar com vocês é o seguinte, olha só. Essa primeira estrutura aqui, você gasta energia para emparelhar, todo mundo enxerga aqui que eu gastei energia para emparelhar, e mesmo assim eu tive que subir um elétron. Gastei energia para subir o elétron. Será que, olhando, observando a espécie, compensa isso? Ele Acho que gasta para não. emparelhar, ainda tem que gastar para subir o elétron? Está entendendo? Uhum. Por que eu estou falando? Como a energia total do desdobramento do tetraédrico é praticamente metade do octaédrico, aqui não tem essa questão de campo alto e baixo. Está entendendo? Sempre vai subir. Por quê? Porque como a energia já é menor, você sempre vai gastar menos energia para subir o elétron do que para emparelhar. Lembra que eu falei para vocês que o delta tetraédrico, lá, ou seja, o valor do desdobramento aqui é aproximadamente 4 nonos do delta octaédrico? Ou seja, esse valor de desdobramento aqui do octaédrico, ele já é muito maior do que o do tetraédrico.
e por isso que, às vezes, compensa emparelhar. Mas, no caso do tetraédrico, esse valor aqui do delta tetraédrico não compensa emparelhar, nunca. Entendeu agora a diferença? Esse aqui vai depender. Esse aqui não, ele vai ser dessa forma aqui. Compreendeu? Entendi. Professor, Então, sim. por que que então no primeiro, como é que a gente saberia se o elétron subiria ou Aqui emparelharia? nesse primeiro, só sabendo o valor da energia de emparelhamento. Ah, sim. Não tem outra maneira. Eu teria que te dar mais informações para você afirmar. Por quê? Esse exercício, o objetivo dele é provocar vocês a entenderem que o que vai definir sempre esse emparelhamento é a energia de emparelhamento e o campo do ligante. Entendeu? Porque se o campo for muito forte, esse desdobramento aqui é muito grande. Então, ele vai emparelhar. Se o campo for muito fraco, ok? Você vai saber que ele não vai emparelhar, porque ele não desdobra muito. Ok? Entenderam isso? Ok. Já no tetraédrico, vocês não precisam se preocupar com isso. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Alguma pergunta? Vocês entenderam o que eu queria mostrar a vocês aqui? Entendi. Gisele, não, desculpa. Daniele. Ah, tá bom. É porque eu estava lá na outra tela, eu não tinha visto sua mensagem. Então, eu só quero que vocês entendam essa sensibilidade aqui dos casos. Ok? Viram como que a parte tetraédrica, ela chega a ser mais simples do que a octaédrica? Então, agora, quando vocês forem olhar lá os complexos de vocês, quem não fez ainda, né? Porque, na verdade, é só assistir um videozinho que vocês veriam essa diferença, né? É só pegar e você distribuir e inverter a forma como é desdobrado o orbital. E sempre lembrando que a energia do tetraédrico é aproximadamente a metade do octaédrico, né? Do delta octaédrico. Aproximadamente, tá, gente? Alguma pergunta? Não. Alguém já fez o de vocês lá? Teve alguma dificuldade de fazer do trabalho? Ou deixaram para fazer depois da aula? Não, a gente, pelo menos no meu grupo, a gente já fez já. Conseguiram fazer assim? Viram que é facinho de fazer? Assim, era quadrado planar, mas eu acho que a gente conseguiu fazer, né? Espero que esteja certo. A gente vai fazer um exemplo de quadrado planar daqui a pouquinho. Ok? Posso passar isso aqui? Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou fechar essa parte falando do efeito Jantelli. Só para fechar. Alguém já viu isso lá na internet? Algum vídeo sobre efeito Jantelli? Não? Acho que não. Eu acho que eu já ouvi, mas não cheguei a ver, não. Assim, a teoria. Acho que naquele vídeo ele comentou que você colocou lá no AVA, mas não falou. Não lembro não sobre o que é. Ele comentou só. É verdade. Eu acho que ele comentava. Bom, vamos lá então. Eu vou direto aqui no efeito para explicar a vocês. Isso aqui é texto explicando como que vai ocorrer, tá? Então, eu vou direto aqui para mostrar a vocês. Pensando aqui num campo octaédrico, olha só, hein? O que é o efeito Jantelli? O que é o efeito Jantelli? O efeito Jantelli, esse nome são das pessoas que estudaram o efeito, tá? É um efeito que provoca, que pode vir a provocar, na verdade, desculpa,
A redução, ou seja, diminuir essa altura do eixo axial aqui do complexo octaédrico ou alongar ele. Então, quando isso acontece, o que você teria? Eu teria aqui um balão mais fino, ó, percebe que isso aqui vira um balãozinho mais fino? Ó, teria um balãozinho mais fino ou um balãozinho mais largo. Horrível. Não sei se vocês conseguem entender aqui o que eu quis demonstrar. E aí, essa contração ou esse alongamento desse eixo Z é o efeito que é chamado de Jahn-Teller. Tá? E aí vem a pergunta, por quê? Né? Por que que isso ocorre? Alguém tem alguma ideia? Hein? Deixar aqui para vocês verem. Ninguém consegue entender por quê? Por causa da repulsão dos elétrons? Mas a repulsão causaria por quê? Hein? O que causaria essa repulsão? O campo deles? Mas o campo, quem está provocando isso? Aqui, ó. Você tem razão, é isso. Está aqui, ó. Mas o que provoca? Por que é o eixo Z que está sofrendo aqui, ó? Alguém tem ideia? Ninguém? Ninguém conseguiu entender? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês aqui. Olha só. O que provoca essa mudança ali, o que vai provocar essa mudança, é justamente, pensa um caso em que eu tenho uma distribuição D4. Olha só. Hein? Se eu tenho uma distribuição D4, quando você preenche, você tem a opção de preencher ele e ele vai ficar com T2G, 3 elétrons embaixo, ok? E um elétron em cima. Não é G, um elétron. Ah, mas por que ele não emparelha? Porque aí não daria o efeito Jahn-Teller. O efeito Jahn-Teller ele é provocado justamente pela entrada do elétron no EG, sozinho. Tudo bem? Posso continuar? Então, ó, eu teria a seguinte situação. Eu teria aqui 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Teria 3 elétrons preenchendo aqui. E um elétron viria aqui para cima. Tudo bem? Aí eu tenho duas situações. Se esse elétron entrar no eixo Z2, olha só, hein? O que ele vai provocar? Ele vai provocar uma maior repulsão pela entrada do elétron no eixo Z. Isso vai causar o quê? Uma nova divisão energética aqui nos orbitais EG. Entenderam isso? É o que foi colocado aqui no início. Ó. A entrada do elétron no Z2, quando ele for ocupado, vai provocar uma repulsão, ok? E aí essa repulsão vai fazer com que os eixos axiais... O que é um eixo axial, gente? Me ajudem, o que é um eixo axial?
O axial, Não, gente, eu é nem esse vi. eixo aqui, ó. Vertical aqui, ó. Tá? Então, quando o Z2, o DZ2 for ocupado, ele provoca um alongamento desse eixo aqui, ó. Que é esse caso aqui, ó. A segunda opção é quando você preenche o orbital dx2y2. Nesse caso, o que ele vai, ó, o que ele vai provocar? Isso foi observado pelo Jantelli, tá, gente? Ó, quando você preenche o dx2y2, ele vai provocar o quê? Ele vai provocar um alongamento do eixo equatorial. Aqui, ó. Então, ele aumenta o eixo equatorial. E quando ele aumenta o eixo equatorial, ele diminui o axial. Entenderam o que é o efeito Jantelli? Isso vai ocorrer quando? Quando eu tiver situações em que um dos orbitais EG forem preenchidos. Um deles. Aí você vai ocorrer, o que você vai provocar é uma separação energética desses orbitais. Então, se eu preencher o orbital X2Y2, eu vou largar o balão. Se eu preencher o Z2, eu vou alongar o balão. Ok? Aí vai depender simplesmente do que você vai preencher. Quando que isso vai ocorrer? Só quando eu tiver situações que forem D4 ou D9. Então, são as únicas situações que ele vai aparecer, que esse efeito Jantelli pode aparecer, provocando essa distorção. E quando ele provoca essa distorção, o que ele faz? Ele aumenta ou diminui a energia do orbital EG. É como se ele tivesse quebrado aquele, que aqui eram orbitais degenerados. Ele novamente separou esse orbital. Ok? Ele provoca essa separação. Alguém não entendeu, gente? Hein? Acho que eu entendi, sim. Então, ó, quando ele entra no dxy, a energia dos orbitais relacionada a y vão ser favorecidas. E quando ele entra no z, a energia dos orbitais relacionados a z vão ser favorecidos, provocando essa distorção. Eu tenho os dois casos possíveis aqui. Ok? Ok. Aí, ó, se você observar, eu tenho o caso da energia do Z ser menor, ó, tanto no EG quanto no T2G, e tem um caso da energia de X ser menor, ó, tanto no EG quanto no T2G. Ok? Alguma pergunta? Nada? Nada. Vamos logo para um exercício lá. Aqui. Não, isso aqui é muito fácil. Aqui ele fala bem assim, ó. Usando a série espectroquímica, prediga a propriedade magnética e a estrutura, né, do íon complexo do tetraciano, tetraciano niquelato 2, né? E explica aí por que ele é diamagnético. Cadê? Quem? Faz aí. Alguém aí. Só para ajudar, o número atômico do níquel é 28, tá? Vamos aproveitar e vamos logo falar da avaliação de vocês. A nova avaliação, o que eu fiz? Só vai ter uma questão. Olha que beleza, hein? Para facilitar. Não é mais fácil, mas é uma questão só. O que eu fiz na questão? Eu dou um complexo, na verdade são dois complexos, são três complexos,
né? Eu dou 3 complexos, peço para vocês algumas perguntinhas. Quais as perguntinhas? O nome, peço para vocês me darem a geometria, número de coordenação, o diagrama, o esboço do diagrama e o valor do ESC. Onde esse valor eu quero quilojoules por mol, igual vocês fizeram, estão fazendo no vídeo de vocês. Desculpa, não é que fizeram, né? Estão fazendo. Ok? Então, essa vai ser a avaliação de vocês, a última. Aí vocês vão poder... São 5 perguntinhas, se eu não me engano. Vocês podem responder numa folha, tiram a foto e põe lá o arquivo no AVA. Todo mundo entendeu? Entendi. Essa é a última avaliação de vocês. Aí vocês vão pegar e vão preencher. Vai abrir... Deixa eu ver quando que abre aqui. Eu nem lembro quando que abre. É o que eu fiz hoje de manhã, hein? Coisa horrível. Deixa eu ver quando que vai abrir aqui. Ai, Ava. Vai, menino. Está escrito assim, ó. Terceiro questionário. Ele vai abrir dia 4. 4 é quando? É amanhã, né? Ele vai abrir amanhã, de manhã. E vai ficar até dia 9 de maio. Com um detalhe. É uma questão somente, tá, gente? Dividido em 5 itens. Vocês têm a opção de responder lá, só que eu não recomendo, por quê? Porque quando vocês forem responder, como é que vocês vão fazer esboço das coisas, né? Eu acho mais difícil. Por isso que eu recomendo vocês fazerem uma folhinha e fazer o download da folhinha. Tá? Aí vocês, individual, só tem um detalhe. Só vai poder fazer uma tentativa, tá? E tem tempo. Todo mundo está entendendo isso? O que significa? Você só pode abrir na hora que você tiver tempo para fazer. Porque depois que ele começa a contar o tempo, ele não para mais. Ele vai até zerar e aí você perdeu sua oportunidade. Todo mundo entendeu? Uhum. Então, esse é o mais complexo nesse sentido. Não é que o exercício é mais difícil. Eu já fiz vários desses aí. A gente ainda vai fazer amanhã mais alguns exemplos fazendo cálculo de energia. Mas o que é mais complicado é que você não pode ter problema de, por exemplo, se faltar energia, né? Eu acho que essa é uma pergunta que já me fizeram. O tempo vai continuar descendo, mas aí voltando a energia, você pode retomar que vai dar para você fazer. Por isso que eu recomendo vocês fazerem o exercício numa folhinha. E se faltar energia, por exemplo, você ainda vai conseguir continuar fazendo aquele exercício. As questões vão ser diferentes para cada um, vai ser gerada a questão, né? E aí vocês façam numa folha, tiram uma foto e põem lá. Sendo que é importante tomar cuidado com o tamanho, tá, gente? Eu acho que o limite lá, se eu não me engano, são 10 megas. Então, às vezes compensa vocês usarem um programa para escanear e converter em PDF, não sei. Tá bom? Tudo bem? Alguém não entendeu isso? Tá tudo certo. Alguém tem uma dúvida? Tá ok. Fica aberto até quando? Hein, gente? Alguém não entendeu? Fala, Júlio, eu não estou conseguindo te ouvir. Fica aberto até quando? Júlio, não ouvi o que você falou. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, ela perguntou, fica aberto até quando? Ah, perdão, é porque eu não estava ouvindo, tá? Desculpa. Fica aberto até 9 de maio, à noite.
9 vai dar até domingo à noite. Tá? Vocês têm de amanhã até domingo à noite para fazer. Ok? Lembrando, novamente, eu estou avisando a vocês, só para... Eu não quero que vocês errem, tá, gente? Isso aí é um exercício fácil de fazer, tá? Não tá difícil, não. Inclusive, tem uma das questões, vou até entrar lá para alterar, que eu acho que eu já resolvi. Então, acho que eu vou entrar lá para alterar, porque senão aí fica chato, né? Eu já dei a resposta, é só copiar lá a resposta e pronto. Então, um dos compostos eu já fiz, eu tenho que entrar lá e alterar ele, eu esqueci. O que vocês têm que fazerem entrou, tem 5 questões, 5 perguntinhas, 3, aí dá uma tabela com 3 complexos e as energias de cada um. Aí eu peço para você comparar as propriedades entre eles. São 2 horas para fazer, ok? Eu acho que dá tempo de sobra. Ainda eu facilitei, que eu botei a mesma geometria para todos eles. Alguma perguntinha a mais? Tranquilo? Tá. Então, vamos continuar aqui. Aqui, gente, olha só. De cara, assim, só olhar o número de ligantes, você já vai saber que ele não é octaédrico, né? Então, é o que vocês falaram. Tem a opção de ser tetraédrico ou quadrado planar. São as 2 opções possíveis. Aí você vai me fazer distribuição, né? Aqui vai ser AR, como é número atômico 28, ele vai ter aqui o 4s2, 3d8. Aí você vai ver o NOx. Qual é o NOx? Cada ciano é menos 1, vezes 4, menos 4, somado ao níquel dá menos 2, ou seja, ele aqui vai ser mais 2. Então, corta aqui, você teria aqui a distribuição do Ni mais 2, né? Aí você vai ter as 2 situações possíveis. Primeiro, quadrado planar. No quadrado planar, o que você tem que ter? Perdão. No primeiro tetraédrico, você inverte, aqui vai ser o E e aqui o T2. Eu vou botar um elétron aqui, ó. Depois mais um. Aí vou lá para cima, ó. 3, 4, 5. Aí depois eu vou voltar preenchendo. Por quê? O emparelhamento gasta energia. Então você só emparelha no final. Todo mundo entendeu isso? Primeiro você preenche lá em cima, depois aqui embaixo. Por quê? Porque diferente do octaédrico, aqui eu sempre vou preencher em cima. Aí eu vou ter aqui, ó, 4, desculpa, 6, 7, 8. Ok? Alguém não entendeu o que eu fiz? Aí você vai me dizer, qual é a propriedade desse aqui? Magnético ou diamagnético, gente? Magnético. Ele seria magnético, seria paramagnético. E se ele fosse a outra situação, que ele fosse quadrado planar? O quadrado planar, o que muda? Muda o arranjo. Ou seja, esse desdobramento ele fica diferente. Por que ele fica diferente? Lembra que você viu que o quadrado planar ele é aquela parte do meio do octaedro? Ou seja, você tirou o eixo Z. Então, justamente pela tirada do eixo Z, que você tem um arranjo diferente para o quadrado planar. Ok? O eixo Z ele passa a ter uma energia menor, porque você não vai ter mais elétron ali preenchendo o orbital do eixo Z, o DZ2. Tudo bem? Aí você, na hora de preencher, ó, 1, 2, perdão, 1, 2, ó, vamos fazer aqui, ó, 1,
2. Por que eu não preenchi aqui? Porque esse tem uma energia um pouquinho maior. Tudo bem? Aí vai vir. Eu emparelho ou coloco aqui? O que vocês acham? Acho que coloca no DZ2. É isso aí, porque a energia é muito pequena. 3. Aí sim, vem 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Aí a pergunta lá, qual é a distribuição correta? Esse aqui é o quê? Paramagnético ou diamagnético? Diamagnético. Diamagnético. Então, qual vai ser a geometria correta para o composto? Aí você vai lá no problema e lê lá. Ó. No problema ele diz bem assim, que o composto ele é diamagnético. Você entendeu? Se o composto é diamagnético, esse aqui não é a geometria nem a distribuição correta. A correta seria essa aqui. Entenderam a diferença? Entendi. Se eu perguntar por que a energia do DZ2 aqui é menor, porque no quadrado planar, o eixo Z ficou sem preenchimento do orbital. Ok? Por quê? Porque a geometria do quadrado planar, ela é, como o nome diz, um quadrado no eixo equatorial. Não tem preenchimento de ligante no eixo axial, do eixo Z. Ok? Ok. Perguntas. Ó, o probleminha era mais ou menos isso aqui, ó, gente. Ó, que a gente vai fazer amanhã isso aqui. Eu dou a estrutura, esse aqui eu acho que eu já fiz. Se eu não me engano, foi esse aqui que eu já fiz. Eu dou o composto, dou o valor, aqui no caso aqui eu dei o número de ONU e dei a energia de emparelhamento, estão vendo? Aí eu peço para você me calcular a energia, peço o diagrama e acrescento o quê? Número de coordenação e a geometria. Que é muito fácil, só de olhar dá para ver, né, gente? Hein? Aí esses aqui a gente vai fazer amanhã. Os 3 exemplos desse aqui. Ok? Ok. A diferença maior que eu estou dando aqui é a energia de emparelhamento, estão vendo? Aí com a energia de emparelhamento, você vai ter condições de saber qual é o valor do delta, da ESC exato. Diferente do trabalho de vocês, que eu falei que pode deixar em termos de P, da energia de emparelhamento. Ok? Ok. Alguma perguntinha a mais? Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho, alguma coisa que queira tirar? Sobre o artigo. É que você já me respondeu essa pergunta, só que como faz muito tempo eu esqueci de anotar, aí eu já não me lembro muito bem direito. Quando é para falar sobre as moléculas inorgânicas, é para falar o que exatamente? Você tem lá o seu tema lá da indústria. Você vai me dizer qual é o papel dela no processo de produção. Se puder me dar as reações. Ok. Como que essa reação ocorre, como que ela participa ali. Porque tudo vai depender do processo, porque há alguns casos que são catalisadores, há casos que são produto da reação, aí cada caso é um caso, entendeu? Achava que era para falar, tipo, mais coisas da molécula e tal. Não, tem escrito, quando eu cheguei e expliquei para vocês aqui, ó, aquela parte lá. Você chegou a ler? Eu só vi aquele documento que fala sobre a formatação. É isso aí. Mas aí tem o que você vai me falar é sobre o processo e a importância das substâncias inorgânicas que participam no processo, como que elas ocorrem, como é que elas contribuem ali com o processo. Ou que algumas são produtos da reação, né? Vai depender. É difícil eu explicar geral, porque tem casos diferentes.
Tem algumas que agem como catalisador, tem vários casos, tá bom? Uhum. Obrigada. Mas a ideia era essa. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Então, amanhã a gente vai fazer uns exercícios para fechar, vai falar da parte ai, meu Deus, isomeria, ok? Aí, lembrando, essa parte de isomeria não vai precisar de colocar no trabalho. Eu vou até tirar lá agora, tá bom? Não precisa de me falar de isomeria no trabalho. Tudo bem? Tudo bem. E aí, tá liberado. Então tá bom, gente. Se não tem mais dúvida, por hoje é só isso. Um abração, obrigado aí a vocês todos, tá? Obrigada pela aula. Tchau. Tchau, eu que agradeço a paciência de vocês. Valeu, Bruno. Um abraço, tá? Valeu, Daniela, Eduardo. Até logo, até amanhã. Amanhã tem aula, tá, gente? E se tiverem dúvidas, amanhã podem trazer que eu respondo. Eu não vou responder do questionário, né? Porque, assim, aí fica meio difícil, né? Até amanhã, Júlia. Até logo, gente. Valeu. Um abração a todo mundo, tá? Se cuide. Patrícia, daqui a pouco a gente tem uma reunião, hein, Patrícia?